Olá! Um pente fino do governo nos benefícios de prestação continuada direcionado a idosos e deficientes de baixa renda encontrou 60 mil beneficiários irregulares. Com o cancelamento desses benefícios, o governo vai economizar 670 milhões de reais. Segundo o Ministério do Desenvolvimento, 17 mil pagamentos eram feitos a pessoas que já morreram e outros 43 mil que recebiam o recurso possuíam renda acima do valor fixado para o programa. Uma redução ainda maior de custos é esperada para 2018. E veja também. Saúde, educação e transporte foram as prioridades na terceira audiência pública do Orçamento 2018 na Câmara Municipal de Limeira. A Assembleia Legislativa realiza um debate com a participação do jovem na política promovido pelo Parlatório Livre. Ato solene lembra a importância de combater preconceitos contra manifestações religiosas de origem africana. Reitor da USP presta contas da gestão da universidade para a Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação e Informação, a partir de agora no Jornal da Assembleia. O Jornal da Assembleia de hoje começa com uma sessão solene que homenageou com o colar de honra ao mérito legislativo do Estado de São Paulo o ex-deputado federal José Camargo. Eu converso agora ao vivo com a repórter Priscila Silvério, que se encontra aí neste momento no plenário Juscelino Kubitschek aqui da Assembleia, né, Priscila? E tem mais informações para a gente dessa solenidade. Boa tarde, Priscila. É isso mesmo, Sérgio. Boa tarde a todos. Bom, a sessão solene acabou agora há pouco e reuniu familiares, amigos e também parlamentares ligados a José Camargo, que foi deputado federal por 20 anos. Como você disse, essa sessão solene foi feita para a entrega do colar de honra ao mérito parlamentar a José Camargo. E foi um pedido dos deputados Fernando Capês, do PSDB, e também Márcio Camargo, do PSC, que é o sobrinho de José Camargo. Bom, o presidente do Parlamento Paulista, o deputado Cauê Macris, do PSDB, fez questão de participar da cerimônia. Eu conversei com eles e você acompanha agora. Meu tio, 20 anos deputado federal, nunca teve nada que desabonasse a sua conduta. Então, é uma pessoa maravilhosa que eu devo muito a ele, exemplo de vida para todos nós. Eu me preparei um pouco nesse tempo que eu cheguei aqui na casa, não só chegar e propor essa medalha. Então, conversando com o então presidente Fernando Capês, nós propomos essa medalha de honra ao mérito, né, por relevantes serviços prestados à sociedade. Então, uma pessoa que merece, agradeço muito ao Fernando Capês também, esse grande colega aqui da casa, de propormos junto essa medalha ao meu querido tio. Nós estamos falando de um homem que chega a 90 anos com uma vida repleta de ação, de trabalho, de dedicação à causa pública e de emoção, sem dúvida alguma. Começou do zero, do nada, trabalhando para manter os seus estudos e para se manter. Com 16 anos veio à capital paulista, uma cidade então hostil a quem chega sozinho, e conseguiu vencer. Se propôs a atuar na atividade política e acabou realizando esse sonho. Um grande empresário, um grande parlamentar e, sobretudo, um grande pai, marido, amigo dos amigos, um homem otimista. Eu fiquei impressionado na sua festa aos 80 anos com a quantidade de planos que ele continuava traçando. Então, alguém que deve ser prestigiado, um exemplo a ser seguido e uma justiça que a Assembleia faz a essa personalidade tão importante. Olha, o Zé Camargo tem uma história, né, prestada principalmente no sistema de telecomunicação, de rádio mais especificamente, uma homenagem muito justa proposta pelo deputado Fernando Capês, também proposta pelo deputado Márcio Camargo, né, uma pessoa que ao longo da sua vida tem construído bons relacionamentos, né, e utilizando da rádio como a principal objetivo dela, que é informar as pessoas, também dar oportunidade das pessoas, né, receberem boa música, né, ou seja, uma pessoa que tem uma relação muito próxima com esse sistema, né, e com toda a população do estado através das suas rádios. Então, para a gente é uma possibilidade muito boa e importante homenagear uma pessoa como o Zé Camargo. Em mais uma etapa da jornada em discussão pelo orçamento do Estado para 2018, a comitiva da Assembleia Legislativa se reuniu com a aglomeração de Piracicaba, em Limeira, interior de São Paulo.
Limeira, a 155 quilômetros de São Paulo, foi a sede da terceira audiência pública do Orçamento 2018. O encontro, realizado no plenário da Câmara Municipal, foi presidido pelo deputado Cezinha de Madureira, do Democratas. Nós estamos aqui com a finalidade de ouvir deste aglomerado, desta região de Piracicaba, as opiniões de toda a população com seus representantes aqui nesta manhã, para que levemos à Comissão de Finanças e Orçamento, para que haja um debate daquilo que nós levaremos daqui para apresentar ao governador do Estado de São Paulo para o orçamento de 2018. Autoridades políticas de Limeira e região conclamaram a criação da região metropolitana de Piracicaba. Não posso deixar a oportunidade passar. Hoje nós temos a nossa região, o aglomerado urbano, e estamos no aguardo de que esse aglomerado urbano se transforme o mais rápido possível em região metropolitana de Piracicaba. Esse é um passo inicial, aglomerado importante, mas a região certamente é o que nos trará mais benefícios dentro do contexto maior nas questões do Estado. É um sonho da gente, Não faz parte do orçamento, mas seria muito importante que a gente tivesse isso aí. Eu acho que os benefícios seriam muito grandes, o benefício seria muito grande. Então, a gente espera que essa audiência da Comissão de Orçamentos da Assembleia Legislativa traga frutos positivos para a nossa cidade. A primeira manifestação da audiência foi sobre a situação das escolas estaduais, que necessitam de reformas urgentes. Além da manutenção da maioria das escolas também estaduais, que aqui na nossa região está muito a desejar, né? Então, eu sei que orçamento para a educação é carimbado, a verba, mas também existem outros recursos que são destinados para a manutenção dos prédios, e aí, nessa questão, entra a manutenção das escolas estaduais. A Defensoria Pública também trouxe seus pleitos. Em Limeira, a instituição consta com 7 defensores públicos e 6 servidores, e apenas no ano de 2016 realizou cerca de 23 mil atendimentos. No Estado, foram 1,7 milhões de atendimentos diretos, sem mencionar os milhares feitos pelos convênios pagos pela Defensoria. Embora o número seja expressivo, o anseio da Defensoria Pública é de ver fortalecido seu orçamento para fazer frente ao necessário incremento e aperfeiçoamento do atendimento à população. Delegacia de Defesa da Mulher e Rede Luci Montoro foram reivindicações apresentadas pelos vereadores de Limeira e região. Bom, começo a minha fala falando sobre a Rede Luci Montoro. Fui procurada no gabinete, onde algumas pessoas que necessitam de próteses e também que têm e precisam de tratamento, ou melhor, de um ensinamento para que possam fazer uso, uma adaptação. E fiz um requerimento nessa casa, conversei com o secretário de Saúde e, infelizmente, Limeira não tem entrada no Luci Montoro, porque houve um fechamento, e precisamos, nessa cidade, que seja contemplada como uma regional. O trem Intercidades, previsto para alcançar a cidade de Americana, foi pedido até Limeira, além de obras de infraestrutura viária. Haverá um importante debate na Câmara Municipal acerca desse tema. É um tema que interessa para toda a cidade e, se possível, a Lesp, através dos seus deputados, intervir em favor do município de Limeira também. Os vereadores da cidade de Limeira também reiteraram a construção de uma passarela. Essa passarela do Lopes não pode ficar sem ser construída. Já foram mais de 30 acidentes, já teve mais de 17 vítimas fatais. Então, eu acho que nós não podemos deixar de fazer esse pedido para que o governo intervenha de uma forma até objetiva e incisiva, para que não aconteça mais nenhum acidente. As prioridades para a aglomeração urbana de Piracicaba foram saúde, educação e transportes. Em todas as audiências públicas, nós fazemos uma pesquisa das prioridades que a região demanda através dos seus representantes. E hoje aqui ficou com 17,5% a área da saúde.
Em segundo lugar, ficou a educação com 15%. E eu acredito que porque doutor Júlio, do Democratas, por conta da passarela, nós tivemos aqui um número expressivo de 11% de prioridade na questão do transporte. Tenha certeza que todos os pronunciamentos aqui serão analisados ponto a ponto e será ali levado à Comissão de Finanças e Orçamento do Estado de São Paulo. E a Assembleia Legislativa cedia um evento que debate a participação do jovem na política promovido pelo Parlatório Livre. Em 6 meses, eles já são 35 mil nas redes sociais. Segundo o seu criador, o médico Vinícius Ferraz, o movimento nasce da vontade das pessoas debaterem política e outros temas. A gente já passou por temas como aborto, ideologia de gênero, drogas, economia, política em geral, então varia muito. Tem muitos jovens, que hoje é uma mesa especificamente de jovens na política, então tem muito jovem presente. Mas tem muito adulto, tem idosos que vêm participar e que gostam bastante. Então é uma coisa bem bacana, bem variada. O movimento se declara de direita e centro-direita. Os eventos são transmitidos pela internet e depois editados e publicados nas redes sociais. Eu acho que realmente a questão de você ser jovem é um emblema, mas não adianta você ser jovem e ser mais do mesmo, ter o mesmo conteúdo da política antiga. A gente tem que renovar, trazer novas ideias e fazer diferente, mostrar que somos diferentes e que queremos quebrar um pouco com esse establishment, com toda a podridão moral que vem corrompendo a política há anos. O Parlatório Livre promove debates mensais e já discutiu temas como aborto, saúde, drogas, segurança, economia e o futuro do Brasil. Temos multiplicadores de informação, né? Pessoas que são ativistas e pessoas que estão diretamente ou indiretamente ligadas com política. Na maior parte das vezes também são pessoas que estão interessadas em melhorar o país, interessadas em melhorar o nosso Brasil e buscar um futuro diferente, né? Para que não seja o país somente do futuro, mas que seja um país do presente e que a gente possa fazer parte desse presente. Bom, previsão do tempo para esta segunda-feira em todo o estado de São Paulo. Na região metropolitana e de São Paulo, o tempo fica nublado e pancadas de chuva devem ocorrer na parte da tarde e à noite. A máxima prevista é de 25 graus. Presidente Prudente e cidades próximas, aumento de nuvens no período da tarde, pancadas de chuva podem ocorrer à noite. A máxima é de 32 graus. Araçatuba e região, sol com algumas nuvens, mas não chove. Temperatura chega aos 32 graus. São José do Rio Preto e região também vão ter aí uma tarde com calor e algumas nuvens. Não há previsão de chuva e a temperatura atinge 33 graus. Ribeirão Preto e região, temperatura em elevação com máxima de 34 graus. O céu fica aberto com a presença de algumas nuvens, mas não chove. Cerca de 150 pessoas que prestaram serviços importantes para a sociedade foram homenageadas com a medalha MMDC aqui no Parlamento Paulista. Nós voltamos já já. O ato solene lembra a importância de combater o preconceito contra manifestações religiosas de origem africana. A cerimônia foi uma realização do SOS Racismo, departamento da Assembleia Legislativa, que teve o apoio da deputada Clélia Gomes, do PHS. O evento teve por objetivo homenagear pessoas que se destacaram na divulgação das práticas religiosas de origem africana, que ainda sofrem com a discriminação. Pai Eduardo Brasil foi o pioneiro. Ele foi o primeiro sacerdote a articular politicamente e trazer o povo do santo para dentro dessa casa de lei. Então é muito importante homenagear e representar Pai Eduardo Brasil, né, religiosamente conhecido como Tata Mata Moridê, porque ele foi o idealizador de tudo isso. Ele idealizou o FOESP, o Fórum de Sacerdotes de Matriz Africana do Estado, e ele também idealizou esse prêmio que já estamos na 16ª edição. Muito importante que a gente faça pelo fato do grau de intolerância que esses homens, que essas pessoas vêm enfrentando em suas casas. Existem muitas casas que são invadidas, que são perseguidas. Então esse é um momento que eles possuem muita resistência, que eles têm que ter muita resistência. Então fazer uma homenagem, dar visibilidade,
dizer a eles para eles continuarem na luta é de extrema importância. Mesmo com todos os esforços para acabar com o preconceito, as denúncias de intolerância religiosa aumentaram 3.706% entre 2012 e 2016, segundo dados do Disque 100, canal da Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos. No ano passado, foram 556 casos registrados. Para o advogado Rubens Barcan, presidente da Comissão de Intolerância Religiosa da OAB da cidade de Hortolândia e sacerdote da Umbanda Evolutiva do Brasil, muitas vezes as vítimas de intolerância ainda não conhecem seus direitos. Todo evento que é produzido pela OAB, tanto Hortolândia quanto São Paulo, através da Comissão de Liberdade Religiosa, é com o mesmo intuito sempre, é esclarecer, é confraternizar e principalmente ter um ponto educacional que dá direito, que ensina o direito a quem dele não conhece, não tem conhecimento. O ato teve apoio da deputada Clélia Gomes, do PHS. É muito importante para eles saberem que a religião deles tem uma representante e que ela tem que homenagear eles dentro da sua casa. Para mim isso é uma honra, né? O meu gabinete, por exemplo, ele direciona as pessoas que sofrem qualquer tipo de intolerância, que precisam de políticas públicas, nós direcionamos da melhor forma possível. Você ser intolerado, você passar por qualquer problema e você procurar ajuda pública e você não encontrar, é muito difícil. Entre os homenageados estava Milton Aguirre, que há 60 anos é sacerdote da Umbanda. Ele relembrou as dificuldades que enfrentou durante muitos anos. As coisas mudou bastante, nós não tínhamos o nada. Nós era aquele escravo, certo? Que tinha que estar sempre abaixo de joelho diante do senhorio. A gente sempre era escondido no fundo do quintal, certo? Num porão, onde que a gente fazia o nosso culto. Nós não tínhamos essa liberdade que temos hoje. Ela melhorou depois da Constituição de 88, que colocou na Constituição a liberdade de culto? Melhorou bem mais. Nós estamos bem adiante daquilo que nós passamos. Cerca de 150 pessoas que prestaram serviços importantes para a sociedade foram homenageadas com a medalha MMDC. A cerimônia foi aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo. O subtenente PM Dias, da Força Tática de Sorocaba, é um renascido. Em 2015, ele foi atingido no rosto por um tiro de fuzil durante uma ocorrência. Nós estávamos indo averiguar uma ocorrência de caixa eletrônico, explosão de caixa eletrônico, e deparamos com os indivíduos num veículo. Aí a gente foi pego de surpresa, eles metralharam a nossa viatura e tomei um tiro de fuzil no rosto, né? Perdi a audição do lado esquerdo e tive que refazer a metade esquerda do meu rosto. Fiquei 6 meses afastado, mas graças a Deus, Deus sabe todas as coisas, né? E dou graças a Ele de estar aqui hoje. Ele recebeu a medalha MMDC em solenidade na Assembleia Legislativa. A condecoração é oferecida a militares e civis em reconhecimento aos seus serviços prestados. Iniciativa do mandato do deputado Coronel Telhada, do PSDB. É muito importante a gente poder homenagear pessoas que se destacam no seu dia a dia, né? No caso que não só policiais militares, policiais civis, guardas municipais, mas todos da sociedade que no seu dia a dia, nas suas missões se destacam, merecem ser homenageados. Eu acho que é muito pouco que a gente faz aqui pelo número, pelo universo de pessoas que nós temos trabalhando por São Paulo, a gente faz muito pouco. Foram quase 150 homenageados na noite. Oficializada por decreto estadual, a medalha MMDC foi instituída pela Sociedade Veteranos de 32 e perpetua a memória dos soldados que lutaram na Revolução. A gente faz junto com a Sociedade Veteranos de 32, que mantém vivos os ideais da Revolução Constitucionalista, que se voltassem à vida ficariam desesperados vendo o que está acontecendo no Brasil hoje, né? Mas nós mantemos ideais de luta, liberdade, democracia, são ideais que nós não esquecemos aqui, fazemos questão de todo mês relembrar. Mais previsão do tempo para outras cidades do interior do estado. Na região
De Marília, o sol aparece entre muitas nuvens no período da tarde, com aumento de nebulosidade ao anoitecer. A máxima fica em 29 graus. Bauru e região faz calor com máxima de 30 graus. A nebulosidade aumenta à noite, mas não chove. Na região de São Carlos, céu com muitas nuvens durante o dia e a noite. A temperatura máxima não passa dos 29 graus. Na região de Campinas, o sol aparece com algumas nuvens. A máxima chega aos 32 graus. Deputados fazem redação final de projeto de lei complementar que trata da permanência de oficiais em cargos da Polícia Militar. Voltamos já já. A Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação e Informação ouviu o reitor da Universidade de São Paulo, a USP, Marco Antônio Zago. Ele veio prestar contas da gestão da universidade. O reitor expôs aos parlamentares números que colocam a USP entre as 100 melhores universidades do mundo. São 14 mil estudantes formados todos os anos. Entendo que a universidade tem que prestar contas do que faz e aqui é um ambiente muito adequado para isso. Os deputados, não só diante da visita, mas sempre e a qualquer momento podem solicitar documentos da universidade, que aqueles que não forem sigilosos, e quase nenhum é, a não ser aqueles que tratam de questões muito pessoais, eles devem ser postos à disposição dos deputados, sim, certamente. Ele também falou sobre os 2 planos de demissões voluntárias e sobre a redução no repasse do dinheiro do ICMS. Pediu ajuda dos parlamentares para mudar o teto salarial, criar mecanismos de apoio aos estudantes mais pobres e propor uma legislação que facilite doações de bens para a universidade. Esses temas eles estão sendo debatidos, estão sendo conduzidos com muita tranquilidade no seio da Assembleia, mas de forma integrada com a universidade. Inclusive a questão do subteto, para não perdermos assim os talentos da universidade, a manutenção da autonomia da universidade, de ser claro, óbvio, e depois uma legislação que eu já discuti com a professora Maria Paula Dalari Burke, que deve conduzir, que é a legislação no sentido de poder da universidade, de facilitar para a universidade receber também doações, outras, incentivar essas doações, em especial de ex-alunos. Depois de 40 minutos de exposição, foi aberto um espaço para que os deputados fizessem perguntas ao reitor. Procurei chamar a atenção para assuntos que são importantes, mas que não têm o detalhamento devido junto à Assembleia Legislativa, seja a questão de contratação ou não de consultoria externa. E ele esclareceu que são empresários, egressos, alunos da USP que se propuseram a contratar uma consultoria. É importante que nós recebamos depois quais são as sugestões feitas por esta consultoria e, ao mesmo tempo, a defesa que foi feita da universidade pública gratuita e da vinculação de receitas do ICMS com a universidade pública, com a qual nós concordamos. Então nós esperamos, não só da USP, mas também da Unesp, da Unicamp, uma ação mais contundente, mais incisiva, junto ao governador do estado e à Assembleia Legislativa, não só em defesa da vinculação de receitas, mas que se aumente o percentual do ICMS para melhorarmos e expandirmos cada vez mais as universidades públicas em São Paulo. O último a indagar Marco Antônio Zago foi o deputado Carlos Gianazzi, do PSOL. O reitor veio, mas me explicou, por exemplo, a destruição que ele vem promovendo, o sucateamento, o desmonte da universidade. Ele está fechando as creches, a escola de aplicação, os hospitais universitários estão sendo sucateados pelo reitor. O reitor não obedece à legislação aprovada aqui na Assembleia Legislativa, da transformação de cargos das professoras das creches. Então ele está praticando, colocando em curso um verdadeiro desmonte da universidade. Isso ele não explicou, embora tenha perguntado. E também tive que fazer um protesto em relação a uma gestão autoritária que ele vem promovendo, e citei o dia 7 de março, quando houve uma reunião do Conselho Universitário e houve também uma grande manifestação de estudantes, alunos, professores e funcionários. Eu estive presente, mais alguns deputados, e ele chamou a tropa de choque, jogou a tropa de choque contra a própria comunidade acadêmica. A Polícia Militar usou balas de borracha, gás,
bombas de gás. Eu devolvi a ele aqui o que sobrou, os artefatos, né? E ele não respondeu, né? Não respondeu. Ele destruiu, na verdade, ainda bem que ele está indo embora, termina a gestão dele agora, outubro, novembro, e ele vai embora, mas ele vai deixar um rastro de destruição da Universidade de São Paulo. Criação da Semana Estadual de Prevenção e Conscientização dos Males Causados pela Endometriose. Isenção de ICMS para transporte de produtos que combatam diabetes. Bom, esses foram alguns dos projetos de lei que passaram na Comissão de Constituição, Justiça e Redação aqui da Assembleia. Os deputados também fizeram a redação final do projeto de lei complementar que trata sobre a permanência de oficiais em cargos da Polícia Militar. Ao todo, 105 itens foram analisados. Só projetos de lei foram 88. Por determinação da presidente da comissão, foram separados em blocos. Os projetos de denominação, de redação final e calendário oficial. Antes de terminar, a presidente convocou uma reunião extraordinária para incluir mais um item na pauta, o projeto de lei número 9 de 2017. O projeto de lei complementar trata do tempo de permanência de oficiais em cargos da Polícia Militar. É para que em 3 momentos, né, quando é comandante, quando é subcomandante e quando é chefe da Casa Militar, independentemente da questão político-partidária, quem é um governador ou qual é o partido que está no governo, para que eles não interrompam o seu trabalho, porque senão na metade do mandato do governador, seja ele quem for, o chefe da Casa Militar, porque cumpriu o seu período, está dentro da lei da obrigatoriedade da sua saída, ele tem que sair e faz um movimento que eu não considero mesmo positivo. Então, ontem a Casa entendeu, a Assembleia entendeu que era importante a votação desse projeto, até inclusive a própria oposição. Na reunião de líderes houve uma boa conversa, um bom acordo, aprovado, e hoje nós fizemos a aprovação da redação final. Confira agora os programas inéditos que vão ao ar hoje aqui pela TV Alesp. Às 8h30 da noite, o programa Em Discussão com os deputados José Zico Prado e Ana do Carmo, ambos do PT, debatem os conflitos no campo e situação agrária no Brasil. Às 9h30, o programa Projeto de Lei, com a apresentação de Sérgio Everton, traz os principais projetos discutidos pelos deputados no Parlamento Paulista. E às 10 horas, o jornalista Jorge Machado apresenta o Por Dentro da Política, com participação do deputado Coronel Camilo, do PSD. Eles vão discutir a prestação de contas de mandato. Você não pode perder. Tá. Mais previsão do tempo aqui no Jornal da Assembleia. Em Sorocaba e região, sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado à noite. A nebulosidade aumenta, a máxima fica nos 27 graus. No Vale do Paraíba, sol aparece timidamente e pancadas de chuva podem ocorrer à tarde e também à noite. A temperatura não passa dos 24 graus. Nas cidades da Baixada Santista, a nebulosidade aumenta no período da tarde e a máxima fica em 29 graus. No Vale do Paraíba, o nevoeiro aumenta no decorrer da tarde. A máxima é de 29 graus em São José dos Campos. O Jornal da Assembleia de hoje termina aqui. A gente volta amanhã a partir do 12h30. Lembrando a você que às 2h30 da tarde a TV Alesp transmite ao vivo a sessão plenária de hoje. Você pode ver, acompanhar pelo portal da Assembleia através da internet, que é o al.sp.gov.br. Até amanhã.